A característica principal, a propriedade principal desse esmalte é promover um envelhecimento. Então, ele vai dar aquele aspecto envelhecido da peça, como se a peça fosse mais antiga. Vai lembrar aquelas peças que a gente fazia, normalmente quem fez muito porcelana, pintou a porcelana, que é a terceira queima, que fez a pintura da terceira queima, vai lembrar aquela técnica da gente pintar faiança. Então, esse é o efeito dos esmaltes craquelês, tá bom? Então, a gente consegue, dentro da etapa da segunda esmaltação, que é a etapa que a gente vai fazer agora, promover esse envelhecimento através da aplicação dos esmaltes craquelês, certo? Uma das primeiras perguntas que vocês me fizeram sobre esse assunto foi que vocês não conseguiam o resultado do craquelê. E por isso eu trouxe as duas formas, antes de betumar a peça e após betumar a peça. Então, eu também vou ensinar isso. Quando a gente aplica o craquelado, o esmalte craquelado, a gente vê micro fissuras, na verdade. Quando a gente olha pertinho da câmera, a gente não consegue enxergar o craquelado e entender o efeito envelhecido que o craquelado promove. A gente só consegue esse resultado quando a gente faz a aplicação do betume, e aí sim, olha, eu consigo o realce do craquelado. Vocês estão conseguindo enxergar isso? Tá. Então, isso daqui é a mesma coisa, é o mesmo trabalho, a mesma técnica, tudo igual. Então, quais são os materiais que eu vou utilizar agora? Eu vou pegar, então, a gente tem duas formas, a gente encontra betume. O betume líquido, tá? Esse daqui é da Acrylex. Na verdade, os meus dois são da Acrylex, mas tem várias marcas. A gente encontra esses produtos em lojas de artesanato. A loja de artesanato que vende coisas para madeira, sabe? Tipo, acho que todo mundo conhece, assim, pelo menos é fácil de achar. Ou então na internet é muito fácil também. E a outra forma que existe a venda do betume é em pasta, em cera, tá? Também é uma possibilidade. Eu acabo utilizando aqui no ateliê mais esse, tá bom? Mas quando eu não encontro esse, eu sempre tenho um backup para a gente poder fazer essa etapa sem que eu fique presa apenas no betume líquido, tá bom? Então, dá as duas coisas, é uma questão de opção. Eu vou pegar um potinho aqui, ó, de vidro e vou colocar, ó, eu vou abrir ele assim, vai sair melhor. E vou colocar ele aqui, ó. Esse betume aqui, a diluição dele é em água mesmo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar pincel, ó, pincel antigo, pincel velho, pincel de pintar justamente madeira, pincel velho de quadro, qualquer coisa que vocês tenham assim em casa, ó, já bem usado, porque o betume dá ele prejudica um pouquinho as cerdas mesmo do pincel, ele vai envelhecendo, vai endurecendo a cerda desse pincel. Então, não peguem um pincel muito bom para fazer isso, não. Então, eu molhei as cerdas do meu pincel, venho aqui direto no betume, ó. Vou para essa câmera aqui, ó. Tá dando para enxergar, né? E aí eu venho direto, ó, e passo por cima de todo o desenho. Todo o desenho não, da peça inteira. Desenho a parte de baixo. Aonde eu esmaltei com o esmalte craquelê, eu vou passar o betume, certo? Ok? Pronto, ó, a peça tá toda betumada. E agora eu vou tirar o excesso. Ó. Como é que eu vou tirar o excesso? Eu vou pegar, ó, obrigada, Cris. Eu vou pegar papel higiênico, gente, que eu acho que é o mais molinho, mais fácil de tirar. Se não gostar do papel higiênico mesmo, pode ser o papel toalha, tá bom? Da cozinha. Ele também absorve muito bem. Deixa eu virar para cá, que é muito legal o que acontece quando a gente puxa. Ó, a gente vai... Eu vou apoiar, senão ainda vou derrubar. Ó, a gente vai tirando o excesso e vai realçando esses são micro pedacinhos assim que formam, sabe? É o efeito mesmo que é o gretamento.
qualquer esmalte craquelê que vocês trabalharem, não importa se ele é importado ou nacional, não importa se ele é para alta ou para baixa temperatura, ele só vai ter um realce por completo a hora que a gente faz esse processo, ó. Agora sim, as duas peças são iguais, tá? A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Ó, aqui eu já betumei a peça, tá vendo, ó? Olha como ela fica envelhecida. E aqui, ó, é o mesmo esmalte, igualzinho, só que sem o betume, ó. Olha como fica diferente. Então, vamos lá, vamos fazer esse processo nesse também. Deixa eu pôr aqui. E agora sim, o craquelado, ele apareceu. A gente enaltece aí o craquelado todinho da peça. Através desse processo de betumar, tá? Ó, agora sim, ó. Deixa eu chegar bem pertinho, assim, ó. Certo? Deu para ver, né? Ó, agora sim os dois estão iguais, ó. E vocês lembram como que tava super diferente, né? Vamos lá, uma pergunta. Aula para peças só decorativas. Eu vou falar sobre isso agora. Vocês percebam que eu fiz essas peças, né? São peças que vocês podem chamar de utilitários, são bolos. A gente pode sim utilizar essas peças. Mas o esmalte craquelê, eu apenas esmaltei a parte de fora da peça, tá? Então, o que acontece? Ele é tóxico, o esmalte craquelê? Por exemplo, eu usei o esmalte craquelê da Make. Quando a gente lê a embalagem, quando a gente estuda sobre a toxicidade do esmalte, ele não é tóxico, ele não tem chumbo, ele pode ser utilizado, porém, eles falam que ele não é food safe. Então, se vocês perceberem nos catálogos, existe uma diferença entre a toxicidade, quando eles falam que categorizam o esmalte, ó, como tóxico ou não tóxico, como food safe, né? Tipo, como para utilitário ou não. Eles colocam até um símbolozinho de um garfinho, de uma faca e passam um tracinho. Então, vão existir esmaltes não tóxicos e não utilitários, e vão existir esmaltes não tóxicos e utilitários. Então, toda vez que a gente trabalhar com esmalte craquelê, a gente não pode trabalhar esse esmalte craquelê no local que a peça vai ter contato direto com a comida. Porém, na parte de fora, eu posso lavar tranquilamente, uso, lavo, mas aqui dentro é um esmalte completamente food safe e não tóxico, tá? Tipo, posso usar para utilitário. Então, fica só decorativo. Então, eu posso utilizar isso para um cachepô, para uma peça decorativa, sem contato com a comida, ou desta forma, ok? Quando a gente queima em baixa temperatura, existem alguns esmaltes, eles craquelam por si só, e isso é muito comum acontecer, tá? A gente tem um problema de gretamento, mas isso, em teoria, é um defeito. O esmalte, ele não pode craquelar, porque quando ele craquela, significa que eu não fechei e a minha peça ainda está porosa. A minha absorção aí, a minha taxa de absorção da minha massa ainda não está no ponto certo. Então, o que acontece? Quando o esmalte craquela, ele abre aí microfissuras e a água vai penetrar por ele. E aí não é um efeito desejado, né? Existem esmaltes que fazem o craquelê e são específicos para essa finalidade. Quando a gente trabalha com baixa temperatura e o esmalte craquelou, e a gente vai fazer desta peça, um utilitário, é aí que entra o problema. Muitas pessoas usam isso como utilitário e seguem em frente, está tudo bem, não tem problema. Algumas pessoas, alguns ceramistas não gostam, porque justamente ali onde absorve água, absorve também bactéria. Às vezes, o que acontece? Eu fiz uma peça de baixa temperatura, não era utilitário, sei lá, fiz um cachepô. E o esmalte craquelou.
Não sei por que motivo, seja por conta da diferença de dilatação entre esmalte e massa, seja por conta da curva de queima, a temperatura que atingiu, não importa o motivo, mas vamos supor que esse esmalte craquelou, tá? Ah, não era isso que eu queria, mas agora que craquelou eu gostei. Posso betumar? Pode, claro. Aí você tem um efeito que não era desejado, mas passou a ser.